Ike cresceu aprendendo com um poderoso feiticeiro demônio chamado Homerk, que lhe ensinou sobre uma velha civilização avançada que costumava governar. Com sua habilidade natural e magia, Ike é um mago no exército demoníaco, e esse cara tem poder e habilidades incríveis. Por causa disso, ele foi promovido a comandante, liderando sua equipe a uma vitória após outra contra os humanos. Mas Ike está escondendo um grande segredo. Ele é na verdade humano. Ele sabe das consequências se alguém descobrir, mas está pronto para correr esse risco. O objetivo dele é encontrar uma maneira para que demônios e humanos vivam em paz e, finalmente, acabar com a guerra que dura há muito tempo. Neste momento, ele está liderando uma missão para conquistar o Forte de Aram com sua equipe. Ele está planejando como lidar com seu exército e, surpreendentemente, eles conseguiram derrubar as muralhas do forte mais rápido do que ele esperava. Seu assistente, que se parece com um porco, informa que isso aconteceu porque Ike deu aos orcs um ariete exatamente como ele planejou. Dentro das muralhas da cidade, humanos e demônios estão lutando intensamente, e os demônios estão dominando totalmente. Ike decide visitar o comandante do exército humano, e assim que o comandante vê Ike, ele o reconhece instantaneamente. Ike ganhou uma reputação como o comandante do 7º corpo do exército do Senhor dos Demônios, também conhecido como a Brigada Imortal. Ike dá ao comandante humano 3 opções. 1, se render e entregar sua lança. 2, lutar como um guerreiro e terminar ele mesmo. Ou 3, fugir enquanto Ike apenas relaxa e aprecia a vista. O comandante humano fica chocado ao ver um demônio mostrando misericórdia, mas ele não está de acordo com nenhuma das opções, então ele ataca Ike diretamente. Mas Ike não é alguém para se mexer. Ele derruba o comandante com um único feitiço. O assistente parecido com um porco corre para verificar Ike, e ele fica super aliviado ao ver que Ike está bem. Ike então diz a ele para ajudar o comandante ferido e os soldados que se renderam. O assistente fica completamente chocado com quão misericordioso Ike está sendo. Enquanto isso, há uma mulher super atraente observando Ike através de um cristal mágico. Ela não consegue acreditar que Ike conseguiu conquistar Assun com apenas uma brigada em uma semana, mas no fundo, ela sempre soube que ele tinha potencial. Por outro lado, Ike está relaxando em uma sala e lança um feitiço de barreira para mantê-la segura. Ele olha para toda a destruição da batalha e começa a se sentir culpado por todas as vidas perdidas. Não importa o que aconteça, ele sabe que nunca vai se acostumar com todo o sangue e violência. É então que ele revela um grande segredo. Ele não é um demônio, ele é na verdade humano. Ike explica que seu professor, Homerk, era um lendário mago demônio que sabia tudo sobre uma civilização avançada que existia em seu mundo. Mesmo sendo humano, Homerk acolheu Ike, criou-o e lhe ensinou tudo o que sabia sobre magia. Antes de morrer, Homerk advertiu Ike para nunca falar sobre a civilização avançada, pois isso poderia levar a um desastre. Ele também disse a Ike para nunca tirar sua máscara e manto, porque se o Senhor dos Demônios descobrisse que ele é humano, não haveria perdão. Ike, todo sério, prometeu seguir o conselho como um garotinho vestindo seu traje de Halloween. Então Ike pensa para si mesmo: esta sala está totalmente trancada com minha barreira. Ninguém entra sem a minha permissão. Mas de repente, ele fica chocado ao avistar uma empregada escondida debaixo da mesa em que está sentado. Mas pessoal, aposto que só Deus sabe o que está acontecendo aqui. Ela está apavorada, implorando para que ele faça sexo com ela. Desculpem pessoal, quero dizer, ela está implorando para não a matarem, dizendo que não viu nada. Como se a situação não pudesse ficar mais ridícula, a atrapalhada empregada acidentalmente bate a cabeça na mesa e desmaia. Ike está apenas parado ali, sem acreditar que o segredo que ele manteve escondido por 20 anos foi revelado em apenas 30 segundos, assim como todos vocês. Em seguida, vemos Ike passeando por Assun com seu assistente Porquinho ao seu lado. O Porquinho menciona que eles tomaram o controle da cidade, mas se pergunta se deixar muitos humanos sobreviverem pode ser um problema. Ike diz para ele não se preocupar, lembrando que o atual Senhor Demônio não é como o antigo, ele só se preocupa com resultados. O Porquinho então diz que alguns dos outros líderes querem exterminar as pessoas e queimar a cidade até o chão, mas Ike, sendo prático, aponta que se matarmos todos, quem vai pagar impostos? Assun é uma cidade comercial importante, e sem pessoas, todo esse comércio desaparecerá. De repente, Ike vê uma multidão de pessoas esperando para falar com ele. O Porquinho tenta afastá-los, dizendo que eles não têm autoridade para falar com alguém como o Ike. Mas Ike o ignora e diz aos humanos para irem em frente e falarem. Um deles nervosamente pergunta quanto terão que pagar em impostos agora. Para sua surpresa, Ike lhes diz que a taxa de imposto permanecerá a mesma, e todos ficam aliviados. Mas Ike não os deixa sair facilmente. Bem-vindos. Ele os adverte que se resistirem ao exército demoníaco, haverá consequências. Antes que Ike possa obter a resposta deles, ele é subitamente teleportado para um labirinto escuro. Lá, ele é atacado por um monstro que mal consegue ver. Acontece que a maratona intensa de antes o convocou para lá. Ike está irritado, e lembra que ela prometeu não tirá-lo do nada novamente. Ele rapidamente derrota o monstro com um de seus feitiços legais. A mulher, que se apresenta como Sefiro, a comandante da 7ª unidade do exército do Lorde Demônio, comenta que Ike ficou mais forte. Mas pessoal, como essa garota sabe que ele ficou mais forte? Me conte nos comentários se vocês souberem, galera.
Ikki explica que ela é sua chefe e a única demônio que conhece seu segredo. Ele então diz a ela: em vez de me invocar do nada toda vez, por que não apenas enviar uma mensagem como uma pessoa normal? Sephiroth sorri, dizendo que isso não seria tão divertido. Ikki suspeita que ela o convocou para fazer seu relatório, mas Sephiroth diz que já sabe de tudo, graças aos seus familiares. Confuso, Ikki pergunta por que ele está aqui então. Sephiroth revela que o Sr. Demônio Daro quer se encontrar com Ikki pessoalmente, o que é algo importante. Nenhum outro comandante de brigada recebeu esse tipo de honra antes. Ikki se pergunta por que o Sr. Demônio está interessado nele, e Sephiroth menciona que provavelmente é porque ele conseguiu capturar Arsum em apenas uma semana. Ela oferece teleportá-lo para o Sr. Demônio, mas ele precisa colocar a mão no ombro dela. Ikki hesita, mas eventualmente faz isso. Sephiroth parece desapontado. Ela está pensando em outra rodada na cama, mas Ikki está muito exausto por causa da empregada. Com isso, ela teletransporta ambos para a localização do Sr. Demônio. Enquanto isso, a empregada de antes acorda e tenta sair da sala, apenas para perceber que está presa dentro do feitiço de barreira do Ikki. Ela nota alguma comida deixada com um bilhete que não consegue ler, mas a fome vence, e ela começa a comer. Acontece que a comida é incrível, e ela devora como se não tivesse comido há dias. Corte para Ikki e Sephiroth se aproximando do castelo do Sr. Demônio. A espessa névoa ao redor da área começa a deixar Ikki inquieto, já que, ao contrário de todos os outros, ele não é um demônio. À medida que se aproximam dos portões do castelo, Ikki avista um mago parado na entrada, aumentando ainda mais sua tensão. Ikki está pensando: espera, esse mago verifica todos que entram no castelo? Sephiroth confirma, e Ikki começa a se preocupar. Se o fizerem tirar a máscara e o manto, sua verdadeira identidade como humano pode ser revelada. Mas Sephiroth diz para ele não se preocupar, e ela o envolve com uma aura poderosa usando sua magia. O mágico, ao notar isso, fica impressionado e diz: eu não esperaria menos do neto de Homberg. Ikki fica chocado que o mágico conhecia seu avô, mas o mágico explica que Homberg era um mestre mágico conhecido. Antes que Ikki possa processar isso, Sephiroth o apressa, lembrando-o de que o Sr. Demônio está esperando. Ao entrarem no enorme castelo do Sr. Demônio, Dobberbid, Ikki fica maravilhado com o tamanho dele. É claramente projetado para mostrar o poder insano e as habilidades mágicas do Lorde Demônio. A longa caminhada pelo corredor interminável é exaustiva, e Ikki não pode deixar de se sentir um pouco invejoso de Sephiroth, que está voando sem esforço ao lado dele. Ele sempre quis dominar a magia de voo, mas o melhor que consegue é pular super alto. Finalmente, eles chegam ao portão da Sala do Trono. Sephiroth entra primeiro para conversar com o Sr. Demônio, enquanto Ikki espera do lado de fora. Enquanto espera, a mente de Ikki corre. Este é o Sr. Demônio que virou a maré da guerra contra a humanidade com apenas uma batalha. Os rumores dizem que ele é extremamente forte, implacável e rápido para matar qualquer um incompetente, amigo ou inimigo. Mas se ele vê potencial em alguém, ele os colocará para trabalhar, mesmo que não sejam fisicamente fortes ou dotados magicamente. Ele é um verdadeiro meritocrata, que reestruturou completamente o exército demoníaco. Demônios geralmente são solitários, sempre brigando entre si, mas este senhor dos demônios, Dero, mudou tudo. Depois de um momento, Sephiroth dá a Ikki o sinal para entrar. Ele entra na Sala do Trono e imediatamente abaixa a cabeça diante do Senhor dos Demônios. Mas quando lhe mandam olhar para cima, Ikki fica chocado. Sentada no trono está uma garota que é incrível. A mente de Ikki está a mil e ele está pensando: que droga, preciso resolver isso o mais rápido possível. Desculpem, pessoal, quero dizer, a mente de Ikki está a mil. Será que a filha do Sr. Demônio saiu da creche mais cedo? Mas não, esta é a infame Sr. Demônio sobre quem todos estão falando. Ela o elogia por derrubar Arsum em apenas uma semana, mas Ikki humildemente responde que estava apenas seguindo ordens e que Sephiroth merece a maior parte do crédito. Dero ri com uma risada e diz: você é tão humilde quanto um humano. Naquele momento, Ikki começa a suar nervosamente, percebendo o quão perto seu segredo está de ser revelado. Sephiroth casualmente diz ao Sr. Demônio que ele é neto de Homberg, o guardião do inferno. O Senhor dos Demônios, Dero, acena e diz: isso explica porque você é tão humilde. Você deve ser uma pessoa profunda. Provavelmente é por isso que você não matou o líder ou massacrou as pessoas de Arsum. Ela reconhece que Ikki tomou a cidade com baixas mínimas. Ikki começa a questionar se talvez deveria ter ouvido seu assistente Pig e matado os humanos como sugerido, mas lá no fundo ele sabe que não pode fazer isso porque, bem, ele também é humano. Ele não quer estragar tudo, então pede permissão ao Senhor dos Demônios para falar. Dero dá a permissão, dizendo que ele pode falar o que pensa. Ikki explica que, enquanto os humanos podem temer o terror, eles não se submetem a ele. Ele aponta que se você comparar cidades onde líderes demônios executaram pessoas com cidades onde não o fizeram, a abordagem mais pacífica é melhor para a produtividade e ajuda o exército demoníaco a longo prazo. Dero se pergunta em voz alta se é assim que Homberg pensava também, e Ikki confirma. Enquanto conversam, Ikki começa a pensar que o Senhor dos Demônios também deve saber sobre a civilização antiga e tem usado esse conhecimento para revolucionar o exército demoníaco. Antes de partir, Dero comenta que Ikki é diferente dos outros demônios e diz que gostaria de ver o rosto por trás de sua máscara algum dia.
Depois que ela se foi, Ike tira a máscara e solta um suspiro de alívio. Ele estava muito nervoso, percebendo que Daryl estava começando a perceber sua situação com a máscara. Sephiroth o provoca, dizendo que ele deveria estar grato que o Senhor Demônio não descobriu que ele é realmente humano. Ela então menciona que Daryl lhe deu uma recompensa, embora pareça mais uma punição para Ike. A cena muda para Ike retornando ao quarto onde ele havia montado a barreira. Ele encontra a empregada desmaiada após se empanturrar com a comida que ele deixou. Antes de acordá-la, ele está pensando em como aplaudi-la à noite. Mas ela imediatamente começa a se desculpar e implorar por misericórdia novamente. Ike a tranquiliza, dizendo para ela relaxar, ele não vai machucá-la. Furioso, ele pergunta o nome dela. Ela se apresenta como 13, o que Ike acha bem estranho. Ela explica que é uma escrava, e escravos recebem números em vez de nomes, mas sua mãe a chamava de Sage. Percebendo que Sage conhece seu segredo humano, Ike não pode simplesmente deixá-la ir. Ela promete guardar para sempre e fica ao lado dele, praticamente colada a ele. Ike acredita nela e declara que, a partir de agora, ela será sua empregada doméstica. Sage está empolgada, radiante com o novo rumo dos acontecimentos. A cena corta para Ike agora governando uma cidade chamada Elas. Ele se lembra que esta é a recompensa que Sephiroth mencionou anteriormente. Ela tinha dito a ele que Elas fica mais ao sul do que Arsum e bem na linha de frente da guerra. Mesmo sendo uma cidade pequena, é crucial para o exército demoníaco. A missão dele, proteger a cidade e arrecadar o dobro da receita de impostos. Ike se vira para seu assistente Pig e diz que precisam consertar as muralhas da cidade imediatamente, perguntando quanto tempo isso levará. Pig diz que levará cerca de 6 meses, mas Ike sabe que não tem tanto tempo. Ele pensa em uma solução e de repente tem uma ideia. Ele diz a Pig que vão consertar as muralhas em apenas 1 mês. Pig está convencido de que é impossível, mas Ike não está planejando usar apenas a força humana. A próxima coisa que vemos é que tanto humanos quanto demônios estão trabalhando juntos para reparar as paredes. Pig fica impressionado, vendo as duas raças trabalhando em harmonia. Ele pensa consigo mesmo, Ike é um gênio. Ike explica que dividiu o trabalho em turnos de 8 horas para que os reparos possam continuar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e para manter o moral alto, ele está até pagando os trabalhadores. Ike também usa sua magia para acelerar os reparos, o que impressiona ainda mais Pig. Observando tudo isso, Pig começa a pensar que se ficar ao lado de Ike, sua vida estará garantida. Ele até imagina que Ike pode se tornar o próximo Senhor dos Demônios um dia. A guerra entre humanos e demônios ainda está em andamento, e agora os demônios têm a vantagem. Isso faz Daryl se sentir bastante confiante. No entanto, suas informações mostram que os humanos estão prestes a se unir com um reino vizinho, e se essa aliança acontecer, pode mudar completamente o rumo da guerra. Então, Daryl decide confiar em Ike para liderar um ataque crucial para impedir que isso aconteça. Enquanto isso, no reino humano, o cavaleiro destemido conhecido como a Rosa Branca, Alistair, é convocado para ajudar a recuperar Ielas. Eles não podem se dar ao luxo de perder mais uma fortaleza, então ela foi chamada para lidar com a situação. Assim que recebe sua missão, ela parte pronta para agir. Ao mesmo tempo, Ike e Sage estão em sua própria missão dentro do reino humano. No entanto, Sage acaba sendo pega em um jogo de rua suspeito, onde um trapaceiro diz a ela que tudo o que precisa fazer é adivinhar embaixo de qual copo está a bola, e se ela acertar, ele dobrará o que ela apostar. Sage faz sua escolha, mas na hora de fazer a aposta, percebe que não tem dinheiro, porque Ike nunca confia a ela as finanças. O vigarista fica irritado, pensando que ela desperdiçou seu tempo. Mas então ele dá uma segunda olhada em Sage Melons e sugere que ela pode pagá-lo de outra forma se perder. Mas pessoal, me digam nos comentários, o que vocês preferem? Bem naquele momento, todos os copos começam a flutuar no ar, revelando que a bolinha nunca esteve embaixo de nenhum deles. As outras pessoas que haviam perdido dinheiro para o vigarista perceberam que foram enganadas, e as coisas esquentam enquanto começam a ameaçá-lo para recuperar seu dinheiro. No meio do caos, Ike aparece, puxa Sage e lembra-o de que ela deve ficar ao lado dele como sua empregada. Sage pede desculpas, dizendo que estava apenas curiosa. Ela então percebe que Ike está vestindo uma roupa nova. Ele explica que estão em uma missão para espionar o inimigo, então não podem andar por aí em seus disfarces usuais de demônios. Ike e Sage começam a passear pela cidade quando avistam um pelotão inteiro de soldados marchando pelas ruas. Isso é tudo que Ike precisa para confirmar que o reino está realmente formando esta aliança. Ele sabe que essas alianças já forçaram o exército do Senhor Demônio de volta ao castelo antes, então é definitivamente uma ameaça séria. Sage também está preocupada, pensando que o exército demoníaco pode ser derrotado novamente por causa dessa aliança. Mas Ike a provoca, perguntando por que ela está tão preocupada, já que é praticamente uma prisioneira do exército demoníaco. Sage explica que sua mãe era escrava na sociedade humana e ela sabe que, como escrava, sempre seria tratada como tal no mundo humano. Ela gesticula em direção a algumas crianças pobres nas proximidades, dizendo que é assim que ela acabaria se as coisas voltassem ao normal. Ike a tranquiliza, dizendo que o exército de demônios que eles têm agora é o mais forte e inteligente de todos os tempos, e que eles não vão cair facilmente. Enquanto continuam pela rua, alguém de repente grita para eles pararem.
É o vigarista de antes, e ele está bravo porque Ike arruinou seu golpe. Ele aparece com um cara grande, achando que pode roubar Ike como vingança. Ike olha ao redor e percebe que não há ninguém por perto, então ele decide que é hora de dar uma lição ao cara. Num instante, Ike lança um feitiço congelando as pernas do grandão e invocando estalactites que apontam diretamente para o vigarista. O vigarista exige que Ike descongele seu amigo para que eles possam continuar roubando-o, mas Ike não está de brincadeira. Ele esfaqueia o cara no ombro com um picolé, mostrando que não tem medo de ficar sério se o sujeito não cooperar. Percebendo que está encrencado, o golpista cede e concorda em revelar tudo. Ike pergunta a ele o que está acontecendo com todos os soldados na cidade, já que parecem estar com pressa. A princípio, o vigarista diz que não sabe de nada, mas quando Ike ameaça acabar com ele no local, o cara começa a falar. Ele revela sobre a Aliança, explicando que o exército de Rezaria quer marcar algumas vitórias iniciais antes que a Aliança entre em vigor totalmente. Ike entende o porquê. Eles querem acumular mortes para ganhar respeito nas reuniões de estratégia, mas se eles falharem, isso vai atrapalhar todo o plano de Rezaria. O vigarista então revela que o exército de Rezaria provavelmente está mirando Ielas, porque há um buraco enorme nas suas muralhas, tornando-o um alvo fácil. Com as informações que ele precisa, Ike deixa o golpista ir, mas convenientemente não menciona nada sobre descongelar o cara. Depois, Ike e Sade voltam para o escritório dele. Ike se senta à mesa, terminando alguns papéis, enquanto Sade traz chá para ele relaxar. Justo quando as coisas estão se acalmando, uma garota demoníaca irrompe na sala, exigindo saber onde Ike esteve nas últimas horas porque ela estava preocupada. Ike mantém a calma, explicando que estava ocupado explorando o reino de Rezaria. Mas sua explicação calma não a satisfaz, e ela rapidamente direciona sua frustração para Sade, questionando por que Ike está mantendo um humano ao seu lado. Sade avança, apresentando-se como a empregada de Ike, mas a garota demônio imediatamente a despreza, chamando-a casualmente de escrava feia. Então ela tem a audácia de se oferecer como a nova empregada do Ike. Sade, já farta neste momento, reage, dizendo à garota para se afastar porque Ike está cansado demais para lidar com qualquer drama agora. Isso provoca uma discussão acalorada entre as duas, com ambas acusando-se mutuamente de tentar seduzir Ike. Ike, sendo esperto, decide ficar fora disso e deixa que eles discutam enquanto ele mantém a calma. Enquanto isso, fora de Ielas, o exército de Rezaria está se preparando para lançar seu ataque. Eles notam que não há muitos guardas patrulhando as muralhas, o que parece estranho. Mas eles assumem que é porque os humanos estão com falta de pessoal para defender seu território. Os soldados relatam de volta a Alistair, informando-a de que estão todos prontos e apenas esperando seu comando para lançar o ataque. Alistair dá ordem para disparar, mas assim que o faz, soldados esqueletos surgem de repente e cercam suas forças. Os humanos inicialmente pensam que podem lidar com os esqueletos, já que têm equipamentos de cerco e tudo mais, mas do nada, um de seus soldados é atingido por um tiro, e tudo desmorona para eles. Percebendo que perderam o controle da batalha, Alistair rapidamente ordena uma retirada. Ike e seu assistente porquinho, Diron, estavam observando tudo se desenrolar do topo da muralha. Eles dão crédito a Alistair por tomar a decisão inteligente de recuar. Mas sejamos honestos, os humanos só tiveram uma chance em primeiro lugar por causa da missão de reconhecimento anterior de Ike. No entanto, enquanto eles estão ocupados observando o campo de batalha, surpresa, surpresa, mãe do céu, um assassino aparece sorrateiramente atrás de Ike e atira uma flecha direto em suas costas. Ike cai no chão e se ferrou. Enquanto isso, o general acaba de saber que Alistair teve que recuar devido a um caos inesperado. Um soldado tenta explicar que o exército demoníaco armou uma emboscada antecipada, mas o general não quer ouvir nada disso. Furioso, ele ordena que Alistair seja preso por falhar na missão. O soldado, percebendo o quão tolo isso é, tenta argumentar com o general. Ele diz que Alistair é uma das comandantes mais habilidosas do reino, e jogá-la na prisão por uma derrota só vai destruir o moral dos soldados e arruinar suas chances em batalhas futuras. Mas o general não se importa e insiste em puni-la. De volta a Alice, Ike acorda na cama se recuperando do ferimento de flecha e encontra Sephira dormindo ao lado dele. Confuso, Ike tem muitas perguntas. Primeiro, por que diabos ela está na cama com ele? Como esse idiota fez isso? Pessoal, se vocês têm uma garota ao lado, fariam a pergunta? Mas Sephira desvia da pergunta, alegando que salvou a vida dele e diz: "Você tem uma resistência tão boa, mas pessoal, me digam quanto tempo vocês aguentariam com ela." Voltando ao resumo. Eventualmente ela para de fingir e explica o que aconteceu. Depois de ele ter sido atingido nas costas por aquela flecha, ela o curou. Foi um ferimento sério, mas graças à magia dela, ele não terá nenhuma cicatriz. Enquanto conversam, Sephira menciona que nenhum humano foi morto durante o ataque. Ela sabe que Ike não gosta de matar sem necessidade, mas o alerta que se continuar assim, ele vai levantar as suspeitas do Senhor Demônio novamente. Ike entende de onde ela vem, mas está tentando encontrar uma maneira de humanos e demônios coexistirem pacificamente. Derramamento de sangue desnecessário iria contra tudo que ele está trabalhando. Sephira respeita sua dedicação à paz e deixa o assunto de lado, dizendo para ele ficar e descansar um pouco.
Afinal, ele ainda é apenas um humano. Assim que ela sai, Ike examina mais de perto a flecha que o atingiu. Dado o que lhe foi dito, ele percebe que o tiro veio por trás, o que significa que alguém teve que se esgueirar para dentro do castelo ou foi uma traição de alguém próximo a ele. Nesse momento, alguém bate a porta. Ike rapidamente coloca sua máscara de esqueleto justo quando Sade e Lilith entram para ver como ele está. Ambas estão preocupadas com Ike, mas ainda estão discutindo sobre quem vai seduzi-lo. Lilith diz a Sade para se afastar e se aconchegar ao braço de Ike, mas Sade não aceita. Ela também quer se aproximar de Ike. As duas começam outra discussão, mas felizmente Jairon intervém a tempo. Ele agarra a mulher, a joga para fora da sala e tranca a porta atrás dela, salvando Ike de mais drama. Lilith começa a bater na porta com força, implorando para ser deixada entrar, mas Jairon grita: "Cala a boca, mulher! Caso contrário, irei atrás de você a noite toda." Desculpem, pessoal. Quero dizer, Jairon sabe que ela está realmente irritando Ike, então ele a mantém afastada. Ike aprecia a ajuda e pede um favor a Jiron. Ele precisa descobrir onde Alastair está preso. Depois de investigar por algumas horas, Jiron relata que Alastair foi preso porque ela não conseguiu capturar eles. Originalmente, Ike havia planejado uma missão discreta para se encontrar com Alastair, mas Lilith acabou indo junto. Ela avisa Ike que os humanos podem ser imprevisíveis e violentos, então pode não ser uma boa ideia ele ir encontrá-la diretamente. Ike, no entanto, está determinado a ver Alastair pessoalmente porque ele tem algumas perguntas importantes para ela. Ele também está confuso sobre como Lilith acabou vindo junto, já que ele não se lembra de tê-la convidado. Lilith descarta suas preocupações, dizendo que será muito mais emocionante com os dois trabalhando juntos. Além disso, depois da missão, eles podem se divertir. Mas, Ike, pensando sobre qual seria a posição perfeita, colocar essa garota. O que você gostaria? Diga-me nos comentários. Ela também argumenta que, já que Sade foi com Ike da última vez, é justo que ela tenha uma chance. Sem vontade de discutir, Ike concorda em deixar Lilith ir junto, mas deixa claro que ela terá que acompanhá-los. Eles finalmente chegam ao portão da frente da prisão, e ele não parece tão seguro. Lilith sorri, pensando que provavelmente poderia entrar sozinha, mas Ike a impede, insistindo que eles precisam evitar causar qualquer caos. Seu plano é entrar, encontrar Alastair e sair silenciosamente. Mas antes que ele possa terminar, Lilith já nocauteou os guardas sem hesitação. Ao entrarem, Ike fica surpreso com o quão enorme é o lugar. Vai levar tempo para localizar a cela de Alastair, mas Lilith tem outra ideia. Em vez de perder tempo procurando, ela bate no diretor até ele entregar as chaves e revelar que Alastair está preso no último andar. Assim como Ike e Lilith estão prestes a subir as escadas, um grupo de guardas chega, alertados pelos gritos do diretor. Lilith diz a Ike para seguir em frente e encontrar Alastair enquanto ela lida com os guardas. Mas antes de partir, Ike lembra-a de não derramar sangue desnecessário. Lilith promete não matar ninguém. No entanto, quando Ike começa a subir as escadas, ele ouve os guardas gritando de dor enquanto ossos se quebram. Ele deixa isso pra lá por agora e foca em alcançar Alastair. Quando Ike finalmente chega ao que deveria ser a cela de Alastair, está completamente vazia. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, uma figura se aproxima sorrateiramente por trás dele, tentando esfaqueá-lo. Ike desvia do ataque, rapidamente imobilizando o agressor no chão, apenas para perceber que é a própria Alastair. Ele a solta e exige saber se ela enviou um assassino para matá-lo durante a última batalha, porque se não foi ela, então há um traidor em suas fileiras. Em vez de responder diretamente, Alastair se aproxima, olhando Ike com suspeita. Ela pergunta se ele é realmente um demônio porque ele não age como um. Ike tenta bancar o bobo, mas eles são interrompidos pelo som dos guardas se aproximando rapidamente. Aproveitando o momento, Alastair pressiona uma faca contra a garganta de Ike e exige saber se ele é realmente humano. Ela não quer deixá-lo ir até obter uma resposta. Com os guardas se aproximando, Ike sabe que está ficando sem tempo. Prometendo que não resistirá, ele permanece imóvel, mas isso não o impede de lançar um feitiço. Antes que Alastair perceba o que está acontecendo, Ike recita uma estranha encantação, congelando todos no local. Com todos imobilizados, Ike se aproxima calmamente dos guardas e os afasta com um poderoso feitiço de vento, abrindo caminho. De repente, outro guarda se aproxima sorrateiramente de Ike, balançando uma massa para derrubá-lo, mas os reflexos rápidos de Ike entram em ação e ele se desvia a tempo. Uma vez que está livre, Ike usa sua magia para agarrar o guarda e arremessá-lo em direção à grade da ponte, enviando-o para o que deveria ser sua morte. Mas pouco antes de o guarda atingir o chão, Ike lança outro feitiço para quebrar sua queda, salvando-o. Alastair, assistindo a tudo isso, fica completamente confuso. Por que um demônio passaria por tanto trabalho para salvar um humano? Mas antes que ela possa entender isso, a ponte danificada sob ela começa a ceder. O apoio de Alastair desmorona, e ela começa a cair para sua perdição. Igual antes, Ike aparece de repente, usando sua magia para agarrá-la e impedir que ela caia no chão. Alastair está ainda mais perplexo agora. Não faz sentido para um demônio continuar salvando sua vida. Mas Ike ignora sua confusão e finalmente se apresenta adequadamente. Ele afirma com confiança que é o comandante do 7º Exército do Senhor dos Demônios.
Os olhos de Alistair se arregalam enquanto ela junta as peças. Ike é o general que enfrentou suas forças em Ielas. Usando seu status como comandante demônio, Ike insiste que não há como um humano subir para esse posto dentro do exército demoníaco. Seria impossível para um humano subir nas fileiras dessa forma. E Alistair começa a acreditar que talvez Ike realmente seja um demônio, afinal. Ike aproveita a oportunidade para perguntar novamente se ela foi quem enviou um assassino atrás dele durante a última batalha. Mas Alistair continua teimosa, recusando-se a dar qualquer informação. Ela é uma cavaleira orgulhosa, leal ao seu reino, e prefere morrer a revelar algo que possa ajudar o inimigo. Percebendo que ela não vai ceder, Ike se aproxima e decide resolver a situação por conta própria. Ele usa magia de leitura de mentes, vasculhando os pensamentos de Alistair para encontrar as respostas que procurava. Enquanto Ike está lendo a mente de Alistair, Lilith entra furiosa. Ela não acredita que Ike está se aproximando de uma garota humana quando ela está ali. Lilith tenta fazer com que Ike a abrace, mas ele já coletou todas as informações que precisava da mente de Alistair. Sem hesitar, ele diz que eles vão embora. Enquanto Ike e Lilith saem, Alistair grita atrás deles, exigindo saber por que Ike se deu ao trabalho de invadir a prisão apenas para ir embora sem lutar. Ike se vira e explica calmamente que agora sabe que ela não teve nada a ver com a tentativa de assassinato. Enquanto estava em sua mente, ele captou vislumbres de seus pensamentos e diz para ela não se culpar por perder a batalha por Ielas. Ele a tranquiliza dizendo que mesmo para um comandante habilidoso como ela, está tudo bem cometer erros, desde que aprenda com eles e siga em frente. Depois de dar esse conselho, Ike se volta para Lilith e diz que é hora de partir. Lilith pensa que ele está prestes a aplaudi-la, então ele sugere que eles encontrem uma sala privada antes de voltar. Mas Ike rapidamente encerra isso e abre um portal para teletransportá-los de volta ao castelo. Quando desaparecem, Alistair fica lá parado com um monte de perguntas, se perguntando o que diabos acabou de acontecer e por que um comandante demônio parecia tão diferente. De volta a casa, Ike é recebido por Sadie ao entrar. Ele diz a ela que tem uma surpresa, e Sade, curiosa, vai ver o que é. Ike derrama um punhado de arroz na palma da mão dela. Sade está confusa, ela nunca viu arroz antes e não faz ideia do que seja. Ike explica que encontrou na cidade capital de Liese e que será um divisor de águas para a produtividade de Ielas. Ele explica como está sob ordens para dobrar a receita de impostos da cidade. E enquanto Ielas já produz muito trigo, mudar para o cultivo de arroz aumentará a produção da cidade. Vendo a expressão vazia no rosto de Sade, Ike percebe que ela não sabe o que produtividade significa, então ele explica para ela. Ele explica que o arroz é mais eficiente de cultivar do que o trigo, então menos agricultores serão necessários nos campos, significando que mais pessoas podem passar tempo em outros trabalhos. Dessa forma, Ielas ficará mais rico à medida que a produtividade aumentar. Ainda assim, Sade está tendo dificuldade para entender toda aquela conversa econômica, então Ike simplifica. Basicamente, significa que as pessoas terão bastante comida, e eu vou acumular aquele doce dinheiro de impostos. Finalmente, Sade entende. Para começar, Ike pede a Sade para preparar algo usando o arroz. Mas Sade, nunca tendo cozinhado arroz antes, pergunta a Ike o que ela deve fazer com ele. Acontece que até mesmo Ike não sabe, ele nunca viu arroz sendo cozido antes também. Sade está chocada que há algo que até Ike não sabe, e agora os dois estão confusos sobre como lidar com o arroz. Tudo que Ike consegue lembrar é algo vago sobre cozinhá-lo de fogo baixo para alto. Com esse pouco de conhecimento, ele deixa Sadie para descobrir sozinha enquanto ele vai para a cidade para cuidar de alguns negócios importantes. Poucos minutos depois, Ike chama Gyron, dizendo-lhe para reunir todos os soldados no pátio. Conforme as tropas se reúnem, Ike começa a juntar tudo o que descobriu até agora. A flecha da tentativa de assassinato veio do exército de Alistair, mas depois de ler a mente dela, ele sabe que ela não teve nada a ver com isso. Isso significa que alguém está tentando incriminá-la pelo ataque. A verdade desconfortável está se estabelecendo. Provavelmente há um espião em suas próprias fileiras. Determinado a encontrar o traidor, Ike usa sua magia de leitura de mentes para vasculhar os pensamentos de todos reunidos no pátio. Após passar pela mente de cada soldado, ele encontra um Goblin em pânico, rezando para não ser pego. Com suas suspeitas confirmadas, Ike se teletransporta bem na frente do Goblin e o acusa de ser o espião. O pânico do Goblin diz tudo. Mais tarde, Ike vai até o castelo de Sefiro para pedir alguns conselhos. Infelizmente, ele se teletransporta enquanto ela está no meio de um banho. Sefiro não parece se importar em ficar nua na frente de Ike porque ela já dormiu com ele. Mas Ike, sentindo-se constrangido, diz que vai esperar lá fora. No entanto, antes que ele possa sair, Sefiro pergunta se há um traidor em seu exército. Isso para Ike em suas trilhas. Ele ainda não tinha contado a ninguém sobre o espião. Curioso, ele pergunta como ela sabia. Sefiro apenas dá de ombros e diz que foi um palpite. Ike então revela a verdade, dizendo que o traidor é Jace, um Goblin em suas fileiras. Sefiro não se surpreende. Ela estava desconfiada de Jace há um tempo. Ike pergunta a ela o que deve fazer em seguida, e ela sai do banho e o bambu dele começa a crescer. Desculpem, pessoal. Quer dizer, ela apareceu com uma expressão séria, dizendo a ele que vão fazer Jace pagar por sua traição. Enquanto isso, em Ielas, já se ouve que Ike recentemente fez uma visita a Sefiro. Ele está perplexo.
como diabos Ike se recuperou tão rápido depois de levar um tiro nas costas? Sua confusão rapidamente se transforma em pânico quando um de seus colegas diz a ele que perderam contato com seu espião nas fileiras de Ike. Jace sabe que isso não pode ser bom, provavelmente significa que Ike está atrás dele. Percebendo que está ficando sem tempo, Jace decide reunir suas tropas e agir contra Ike antes de ser exposto. Mas as coisas vão de mal a pior quando Jace descobre que Ike já está nas ruas, procurando por ele. Jace se aproxima para confrontar Ike, tentando manter a calma e agir de forma amigável, dizendo que Ike deveria ter dado um aviso antes de aparecer de surpresa. Ike, despreocupado, diz casualmente que estava apenas na região e pensou em fazer uma visita sozinho. Mas Jace não está sozinho, ele trouxe toda a sua equipe. Ike percebe e pergunta sarcasticamente se Jace planeja iniciar uma guerra, dado o número de soldados que ele reuniu. Jace fica na defensiva, apontando que este é seu território e Ike não tem nada que estar aqui em primeiro lugar. Ele também dá uma cutucada em Ike, mencionando que ele foi atingido por uma flecha há pouco tempo, insinuando que Ike está perdendo sua habilidade como comandante. Ike não nega. Ele admite que foi descuidado, mas quem poderia prever uma traição dentro de seu próprio esquadrão? Agora que a farsa acabou, Jace deixa de lado seu ato amigável. Ele provoca Ike, dizendo que foi imprudente vir aqui sozinho, porque agora Jace e todo o seu exército vão despedaçá-lo. Mas Ike não se intimida. Na verdade, ele está aliviado que Jace trouxe todo o seu exército. Ele sorri, dizendo agora eu posso derrotá-los todos de uma vez. Jace, confuso, olha para o céu e vê uma visão aterrorizante, enormes meteoros caindo. É quando ele percebe que é Sephiroth lançando um de seus feitiços destrutivos. Ela adora liberar todo o seu poder, tanto que não se preocupou em avisar Ikki para sair da zona de explosão. No chão, Ikki está se esforçando para não ser destruído. Ele se abaixa atrás de um prédio assim que os meteoros atingem, xingando baixinho e desejando que Sephiroth tivesse diminuído o ritmo um pouco para que eles não tivessem que reconstruir toda a área depois. Assim que as explosões iniciais cessam, a segunda fase do plano começa. Sephiroth ordena que seus soldados esqueletos comecem a eliminar os goblins restantes que sobreviveram ao ataque de meteoros. E assim, o massacre começa com as forças goblins sendo aniquiladas enquanto Ike observa o caos se desenrolar. Enquanto Jace vê sua equipe ser dizimada, Ike se teleporta atrás dele, dando-lhe uma escolha: render-se agora ou esperar até que todos os seus soldados estejam mortos. Mesmo depois de testemunhar o poder insano de Ike, Jace tolamente ordena que sua equipe restante ataque Ike, e Ike rapidamente afasta dois goblins que atacam pela frente com um feitiço de vento, mas outro goblin tenta esfaqueá-lo por trás. Mal sabia aquele goblin, e que tinha um feitiço de escudo pronto. O ataque do potencial assassino é desviado, e Ike rapidamente aniquila o resto dos goblins com sua magia. Enquanto isso, Jace, fiel à sua natureza covarde, já está fugindo. Ele nunca se importou com seus soldados. Antes que ele possa escapar, o monstro invocado por Sephiroth bloqueia seu caminho, forçando Jace a usar uma bomba de fumaça para escapar por um beco próximo. Ele se esgueira por um portal e acaba na floresta, pensando que enganou tanto Ike quanto Sephiroth. Mas assim que se dirige para sua rota de fuga secreta, Ike lança uma bola de fogo enorme nele. Chocado, Jace exige saber como Ike o encontrou. Esse caminho secreto deveria ser conhecido apenas por ele. Mas então dá a ele explicações. Ike explica calmamente que ele estava rastreando Jace com um de seus familiares o tempo todo. Sem saída, Ike diz a Jace para se render porque não há chance de vencer ou escapar. Em vez de desistir, Jace faz um último ataque desesperado, lançando socos em Ike. Mas com o feitiço de escudo de Ike em ação, os golpes de Jace são inúteis. Ikki revida, lançando-o para trás e prendendo-o em vinhas mágicas, deixando Jace pendurado e indefeso. Finalmente, Jace admite a derrota. Ele começa a perceber por que o Senhor dos Demônios tem Ikki em tão alta estima. E mesmo tendo sido derrotado, Jace não pode deixar de respeitar as habilidades de Ike. Então, em um movimento ousado, Jace faz uma oferta. Ele sugere que Ike se junte a ele para derrubar o Senhor dos Demônios, argumentando que o governo atual do Senhor dos Demônios é muito brando. Jace reclama de como o Senhor dos Demônios não permite que os demônios matem humanos sem uma razão sólida, mesmo que os demônios naturalmente gostem de subjugá-los e matá-los. De acordo com Jace, muitos demônios estão insatisfeitos com o governo dela, e ele convida Ike para ajudar a trazer de volta os bons e velhos tempos. Mas Ike não está interessado no plano de Jace. Frustrado, Jace consegue soltar uma das mãos e lança uma faca em Ike, mas Ike desvia facilmente, sentindo-se insultado por Jace sequer pensar que um movimento tão fraco poderia funcionar contra ele. Com Jace amarrado, Ike começa a pressioná-lo por mais informações sobre quem mais está planejando derrubar o Senhor dos Demônios. Jace, no entanto, se recusa a falar. É quando Sephiroth aparece, pronta para torturar Jace por informações.
Ela está mais do que ansiosa para ser brutal, mas Ike pede para ela deixá-lo lidar com isso pacificamente. Ele não quer recorrer a danos excessivos. Zefiro, reclamando que os métodos de Ike estão demorando demais, se prepara para ser mais dura. Antes que ela possa começar, Jace de repente começa a ficar roxo, gritando de agonia. Zefiro nem sequer tocou nele. Percebendo o que está acontecendo, Ike entende que Jace foi envenenado por sua própria equipe para mantê-lo em silêncio. Ike rapidamente tenta usar um feitiço de antídoto, mas o veneno é muito poderoso. Está claro que Jace não sobreviverá por muito mais tempo. Com a morte se aproximando, Zefiro pergunta a Jace se ele ainda quer proteger os traidores que o envenenaram. Sabendo que seu fim está próximo, Jace finalmente concorda em revelar os nomes dos líderes da rebelião, na esperança de se vingar antes que seja tarde demais. Uma vez que eles reúnem todas as informações cruciais, Ike e Zefiro chegam a Daryl para informá-la sobre a rebelião, informação liderada por ninguém menos que o comandante da 3ª Divisão, Bastio. Como estão acusando Bastio de traição direta, Daryl quer ouvir o lado dele da história. Bastio tenta se fazer de vítima, alegando que tanto Zefiro quanto Ike estão armando para ele, e que eles mataram Jace para mantê-lo quieto. Ele até acusa Zefiro de tramar para tomar o controle de seu 3º núcleo. Essas acusações estão completamente infundadas, mas deixam Zefiro irritado. Ela está pronta para perder o controle, mas Daryl intervém, dizendo para ela relaxar porque ela vai lidar com a situação. Daryl, compartilhando um pouco de sabedoria com todos, explica que quanto mais poder um demônio tem, mais ele deseja. A ambição é a própria essência dos demônios, então ela não pode, em boa consciência, punir um demônio por se esforçar para ganhar mais poder. É assim que os demônios são programados. Mas apesar disso, ela não é burra. Ela sabe que Bastio está cheio de mentiras, e não cai nas acusações dele. Ela também reconhece que Zefiro ainda é leal a ela. No entanto, Daryl aponta que tecnicamente é responsabilidade de Zefiro manter seus subordinados na linha. Como a traição de Jace aconteceu sob sua supervisão, isso reflete mal sobre ela. De acordo com a lei demoníaca, Daryl deveria punir os dois, Zefiro por não manter sua equipe leal e Bastio por causar problemas. Mas Daryl não está disposta a perder 2 comandantes principais de uma só vez, o que seria um grande golpe para suas forças. Em vez disso, Daryl decide que eles resolverão as coisas com um duelo. Quem sair por cima poderá manter sua vida, seu núcleo e sua honra intactos. Zefiro estava se preparando para o duelo iminente quando o Senhor dos Demônios enviou os detalhes. Ela explicou a Ike que o duelo seria travado com bonecos, pois nem ela nem Bastio tinham permissão para lutar diretamente. Em vez disso, cada um controlaria 50 marionetes, e o lado que eliminasse primeiro as marionetes do outro venceria. Ike achava todo este esquema desnecessariamente complexo, perguntando-se por que Daryl simplesmente não os fazia lutar até a morte. Zefiro, no entanto, pensava que o Senhor dos Demônios queria testar suas habilidades como comandantes. Como se isso não fosse estranho o suficiente, Zefiro então mencionou casualmente uma última regra que Daryl havia estabelecido. Comandantes poderiam nomear outra pessoa para lutar em seu lugar. Sem hesitar, Zefiro escolheu Ike para lutar por ela, colocando sua vida nas mãos dele. Surpreso, Ike perguntou se ela tinha certeza de que não queria lidar com o duelo ela mesma. Zefiro lhe garantiu que esta era a melhor abordagem. Embora ela fosse fisicamente mais forte que Ike, acreditava que suas habilidades como comandante lhes dariam uma chance melhor de vitória. Embora desconfortável com a ideia de lutar pela sobrevivência de Zefiro, Ike percebeu que não tinha escolha a não ser assumir a responsabilidade. Ele foi levado para inspecionar os bonecos que ele comandaria. Pelo que lhe foi dito, todos os bonecos tinham força igual e seguiam as ordens de seu comandante precisamente, o que significava que a única coisa que decidiria a batalha era a habilidade dos comandantes. Ike também recebeu a opção de equipar os bonecos com armas de sua escolha, mas ao olhar para o equipamento, ele começou a pensar que apenas espadas não seriam suficientes. Ele precisaria de algo mais inteligente se quisesse garantir a vitória. Mais tarde naquela noite, Ike está de volta em sua casa, preocupado em como criar algumas formações incríveis para os bonecos no duelo. Enquanto ele está imerso em pensamentos, Sadie entra e lhe entrega uma xícara de chá. Já que ela está lá, Ike decide fazer uma pergunta aleatória. O que você faria se tivesse que vencer uma briga? Sadie está totalmente perdida porque lutar não é a praia dela. Ike concorda, dizendo que é sempre melhor resolver problemas sem brigar, mas às vezes você é forçado a entrar em uma briga. Hipoteticamente, ele quer saber o que ela faria nessa situação. Sadie, sem experiência real, diz que provavelmente usaria uma vassoura como sua arma de escolha. Ike ri, percebendo que ela tem razão. A melhor arma é aquela que mantém seu oponente à distância enquanto você pode atacar. Ele explica que, embora uma espada seja melhor que um punhal, um arco é ainda mais eficaz porque você pode atingir alguém de longe. Mas ele sabe que Bastio provavelmente está pensando a mesma coisa, e tentará usar táticas semelhantes. Foi então que Sadie se lembrou de como seu antigo mestre costumava falar com entusiasmo sobre bestas, dizendo que eram revolucionárias em uma batalha. Ike concorda, pensando que bestas seriam uma escolha sólida. Elas podem perfurar armaduras de metal e são mais fáceis de manusear do que arcos tradicionais. Mas para este duelo, Ike quer algo ainda mais radical do que bestas. Ele decide optar pela próxima melhor coisa, armas de fogo. Sadie, nunca tendo ouvido falar de armas de fogo antes, pergunta se elas são realmente tão poderosas.
Ike garante a ela que armas são ridiculamente poderosas, capazes de causar devastação a centenas de metros de distância enquanto o oponente nem consegue tocá-lo. Sadie acha que isso parece incrível, mas se pergunta se Ike tem as habilidades para fazer algo assim. Ike admite que não consegue fazer isso sozinho, mas ele já tem um plano. Ele acha que Sephiroth, sendo um alquimista, poderia ajudá-lo a fabricar algumas armas. Confiante, Ikki vai pedir ajuda a Sephiroth, mas ela rapidamente o rejeita. Embora ela seja boa em criar coisas, ela não pode fazer algo que nunca viu antes. Ikki tenta explicar a Sephiroth que uma arma é apenas um tubo de ferro com pólvora que lança uma bala, mas ela o dispensa, desinteressada. Em vez disso, ela casualmente o convida para um banho quente, ignorando completamente o pedido dele. Enquanto isso, no acampamento de Bastion, chega a notícia de que Ikki está assumindo como comandante de Sephiroth para o duelo. Enquanto um dos capangas acha que Sephiroth deve estar com medo de Bastion, Bastion não se deixa enganar. Ele sabe que Sephiroth deve ter algum tipo de plano, mesmo que ainda não consiga descobrir o que é. Por enquanto, no entanto, o foco de Bastion está na impressionante nova espada em suas mãos. O lacaio dele informa que é feito de um dente de dragão e que eles têm os materiais para fazer o suficiente para todos os seus soldados, mas Bastion balança a cabeça, dizendo que vai precisar de muito mais do que apenas 50 espadas para o que tem em mente. Ele está pensando maior do que qualquer um imagina. Enquanto isso, Ikki está saindo da piscina com Sephiroth, completamente surpreso com o quão relaxada ela está quando seu próximo movimento poderia literalmente custar sua vida no duelo. Enquanto ele se seca, alguém joga seu casaco e ele está prestes a dizer obrigado até que quase tem um ataque cardíaco. É a própria Darrow. Isso é uma má notícia para Ike, que não está usando sua máscara. Ele tenta manter a calma, pensando que talvez Darrow não o reconheça. Darrow, impassível, joga uma bolsa na frente de Ike e manda ele abrir. Quando ele abre, sua mente entra em estado de alerta. Dentro estão as armas que ele tem tentado conseguir. Darrow explica que ela teve muito trabalho para consegui-las para ele. Ike, ainda tentando bancar o descolado, nega, não querendo revelar que é humano. Mas Darrow o interrompe, dizendo que não faz sentido mentir. Ela sempre soube que ele é humano. Homer que já havia contado tudo para ela há muito tempo. Ike está chocado e pergunta por que ela não simplesmente o matou desde o início. Darrow explica que o deixou viver por causa de seu objetivo final. Por mais poder que tenha, ela não pode alcançar seu desejo sem pessoas ao seu lado para lutar por ela. Ike, curioso, pergunta qual é o desejo dela. Darrow revela que quer criar um mundo pacífico e para isso precisa de indivíduos talentosos como Ike em sua equipe. Ike, processando tudo, diz que está feliz em servi-la. Darrow, satisfeito com a resposta dele, teleporta-se para longe, deixando Ike com as armas. Mais tarde, Ike leva as armas para Sephiroth, exibindo-as para que ela finalmente entenda do que ele estava falando. Sephiroth, ainda confusa, pergunta como ela deve fazer balas para elas. Ike explica que é apenas uma bola de metal, mas quando ela cria uma, é exageradamente grande. Ike explica para ela que tem que ser pequeno o suficiente para caber no cano da arma. Sephiroth entende, mas não fica muito animada. Fazer objetos pequenos, ela reclama. Sempre dá a ela uma acne horrível. Do nada, uma explosão enorme acontece, surpreendendo tanto Ike quanto Sephiroth. Curiosamente, Sephiroth não sente nenhuma magia por trás disso. Ike rapidamente descobre a causa. Provavelmente é a pólvora com a qual estavam mexendo. Então, Fiorentina avança, informando a Ikki que preparou o pó que ele pediu. Ikki, vendo as coisas se encaixando, pergunta a Sephiroth se ela terminou as balas. Desta vez, as balas estão perfeitas, então ele pede para ela produzir cerca de 500 mais. Sephiroth, não querendo o trabalho tedioso, concorda, mas imediatamente passa a tarefa para Fiorentina. Ikki pede desculpas a Fiorentina, explicando que como Sephiroth não está disposto a ir para ajudar, ele precisa que ela cuide tanto da pólvora quanto da fabricação das balas. Fiorentina ignora, dizendo que está acostumada. Sephiroth nunca faz seu trabalho de qualquer maneira. O dia do duelo chega e o estádio está cheio de demônios, todos empolgados para ver alguma ação séria. Bastion começa a zombar de Ikki, apontando que seus fantoches só têm escudos enquanto os fantoches de Bastion estão completamente equipados com armaduras. Ele provoca Ikki, perguntando o que Sephiroth está tramando e se ela está planejando algo nos bastidores. Mas para Bastion isso não importa. Ele está convencido de que vai ganhar, não importa o que, seus fantoches são cobertos de aço de damasco, resistente o suficiente para resistir a qualquer espada ou flecha. A própria Darrow o conectou com o equipamento, e Bastion presume presunçosamente que isso significa que ela está secretamente apoiando-o neste duelo. Mike sabe exatamente qual era a intenção de Darrow quando ela deu equipamento para ambos os lados. Se ela queria uma luta justa ou estava testando algo, ele sempre pode perguntar a ela depois que ele vencer, é claro. A partida começa e as regras são explicadas novamente. Cada comandante controla 50 marionetes e o objetivo é simples: eliminar as forças do outro lado. O vencedor recebe a coroa enquanto o perdedor encontra seu fim. Assim que tudo está resolvido, o duelo começa oficialmente. Bastion não perde tempo e ordena que seus fantoches arqueiros disparem flechas na equipe de Ike. Ike comanda seus fantoches a bloquearem com seus escudos. Enquanto algumas flechas são desviadas, algumas ainda conseguem atingir seus fantoches.
Sentindo uma vantagem, Bastio ordena que seus fantoches ataquem e causem estragos nas tropas de Ike. Bastio ri o tempo todo, pensando que Ike está apenas se defendendo, sem perceber que Ike tem algo maior planejado. Conforme o tempo passa, mais e mais dos fantoches de Ike caem e Bastio parece estar no controle. Mas Daryl, observando de seu trono, sabe que está longe de terminar. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoa pela arena enquanto os marionetes restantes de Ike abrem fogo com suas armas. O contra-ataque começou. Os marionetes de Ike derrubam facilmente as tropas de Bastio, pegando Bastio completamente desprevenido. Confuso e em pânico, ele observa suas forças antidominantes desmoronarem em um instante. Em pouco tempo, todos os marionetes de Bastio estão no chão, sem vida, e ele oficialmente perdeu a batalha. Daryl desce do trono para entregar o veredito sombrio. Embora a derrota de Bastio seja evidente, ela se sente generosa e oferece-lhe duas opções. Ou ele pode tirar a própria vida, ou ela fará isso por ele, embora ela lhe assegure que do jeito dela não será indolor. Mas Bastio tem uma última carta na manga, um plano de contingência caso ele perdesse. Em uma fração de segundo, um de seus arqueiros dispara uma flecha diretamente nas costas de Daryl. Ao contrário de Ike, Daryl percebe o que está por vir e pega a flecha no ar, mas o que ela não espera é o explosivo anexado a ela. A flecha detona e Daryl é derrubada pela explosão. O caos irrompe quando Bastio desencadeia outra série de explosões nas arquibancadas, eliminando vários espectadores. Soldados mortos-vivos invadem a arena e Bastio, deleitando-se no caos, declara-se o novo Senhor dos Demônios, pronto para tomar o controle. Muitos anos atrás, Homberg entrou em modo fera em uma caverna escura, exterminando uma matilha de lobos ferozes. Após o massacre, ele encontrou uma família destruída pelas criaturas selvagens. Em meio aos destroços, havia uma criança pequena mal agarrada à vida, protegida pelos corpos de seus pais que sacrificaram tudo para proteger seu filho da morte. Pulando para hoje, o 3º Batalhão, totalmente leal a Bastio, estava completamente a favor do plano dele de tomar o controle de todo o exército demoníaco. Pegaram os orcs de surpresa, com esqueletos e goblins sob o comando de Bastio, aniquilando tudo em seu caminho. Bastio, cheio de arrogância, jurou que assim que ele tivesse as forças demoníacas sob controle, o mundo inteiro se curvaria a ele. Vendo sua oportunidade, ele se aproximou de Ikki, oferecendo-lhe a chance de unir forças, prometendo vitória e até dizendo que Ikki poderia continuar comandando o 7º Batalhão. Mas ao observar o campo de batalha, percebendo os orcs sendo eliminados pelos esqueletos, Ike não quis saber disso. Calmamente, ele respondeu que Bastio nunca seria o Senhor dos Demônios. Isso deixou Bastio desconcertado, pois ele tinha assumido que Ikki era mais esperto. Ainda assim, a confiança de Bastio não vacilou. Enquanto seus soldados se aproximavam de Ike, Bastio declarou que era o fim para ele. Um grupo de guerreiros avançou sobre Ikki, mas ele revidou com um feitiço, jogando-os para longe. Bastio, impassível, continuou pressionando, forçando Ike a intensificar seu jogo com uma magia ainda mais poderosa, dizimando os atacantes. Um esqueleto lançou seu crânio como uma bomba única, mas Ike mal se abalou, bloqueando e contra-atacando com outro feitiço, deixando o esqueleto eletrocutado. Embora Ike estivesse se defendendo bem, o 3º Batalhão de Bastio continuou lutando sob suas ordens, inabalável pelo poder mágico de Ike. Enquanto Ike se movia para um terreno mais alto, desviando de uma chuva de flechas, ele observou o campo de batalha de cima. De seu ponto de vista, ele lançou um feitiço devastador que cortou as tropas de Bastio como se fosse nada, deixando Bastio completamente chocado. Quando a poeira baixou, Ikki esperava que Bastio estivesse acabado, mas em vez disso, ouviu a voz de Bastio rindo. Momentos depois, o corpo de Bastio reapareceu atrás de Ike, lançando um ataque surpresa, enquanto explosões sacudiam a arena, transformando o campo de batalha em caos. Ike mal conseguiu desviar do ataque enquanto toda a área se transformava em uma tempestade de areia de destruição. Bestio zombou de Ike, lembrando-o de que ele não era um oponente comum. Como chefe da Brigada Imortal, Bestio revelou que ele era um Dullahan, um guerreiro morto-vivo, junto com o resto de sua equipe. Vendo os inimigos que ele já havia derrotado se levantarem novamente, Ike sabia que eles não seriam derrotados facilmente. As forças de Bastio, revigoradas, voltaram a atacar com força, desta vez lançando caveiras explosivas que pegaram Ike de surpresa. Enquanto isso, um zumbi goblin se aproximou sorrateiramente de Ike, forçando-o a agir rapidamente. Ele congelou o braço do goblin e o despedaçou, depois lançou um feitiço de congelamento do tempo, eliminando inimigos próximos. Mas não importava quantos ele derrubasse, o exército de Bastio continuava vindo. De acordo com Bastio, suas tropas eram intermináveis. Ele lembrou a Ike com um sorriso que não importa o quão poderoso seja um feiticeiro, a magia eventualmente se esgota. Para Bastio era apenas uma questão de tempo antes que ele proclamasse a vitória. Ele até expressou arrependimento, dizendo que teria adorado ter alguém como Ike ao seu lado. Assim que a situação atingiu seu pior momento, o mesmo arqueiro orc que havia atirado em Daryl alinhou o outro, desta vez acertando Ike com uma flecha explosiva. A explosão massiva sacudiu a área e por um momento parecia o fim. Mas milagrosamente, Ike conseguiu erguer uma barreira mágica a tempo, salvando-se do pior impacto.
Apesar de sobreviver ao golpe, ficou claro que sua vida estava por um fio e as apostas nunca foram tão altas. Sem fôlego, Ike começou a mostrar sinais de exaustão e Bastille percebeu. Ele destacou que suas forças não mortas ainda estavam de pé, provando por que liderava a Brigada Imortal. Bastille continuava insistindo que a resistência era inútil e Ike estava começando a acreditar que isso poderia ser verdade. Ele teve que mudar o roteiro rapidamente antes que as coisas piorassem. Ike examinou o campo de batalha, percebendo que os mortos-vivos eram apenas cadáveres ambulantes, imunes à sua magia negra. Mas o fato de não estarem vivos lhe deu uma ideia. Enquanto isso, Bastille, achando que a calma de Ike significava rendição, ordenou outro ataque. As forças dele avançaram, mas Ike lançou um feitiço ofuscante que eliminou os atacantes com uma luz que se espalhou pelo campo de batalha e eliminou os inimigos restantes. Bastille ficou atordoado. Seu arqueiro, preparando outra flecha, teve o braço decepado no meio do movimento. Sephiroth entrou em cena, explodindo o arqueiro orc pelos ares e trazendo reforços. Suas tropas demoníacas destruíram as forças de Bastille, devastando tudo em seu caminho. Diron liderou os batalhões de goblins, enquanto Lilith usava suas habilidades únicas para derrotar os inimigos. Depois de encantar seu caminho através dos monstros, ela sorriu e anunciou que ia atrás de Ike a seguir. Sephiroth chegou a Ike primeiro, dizendo-lhe que a situação estava sob controle. Derrotado, Bastille amaldiçoou Sephiroth, mas Darrow lembrou-lhe que seu verdadeiro rival era Ike. Ela deu-lhe uma última chance, uma luta 1 a 1 contra Ike. Se Bastille vencesse, ele sobreviveria. Bastille aceitou, jurando destruir Ike. Os dois se enfrentaram. Bastille balançou sua espada enquanto Ike se mantinha firme com um escudo mágico, mas a força de Bastille o rachou. Ele afirmou que o destino de Ike estava selado e culpou o Senhor dos Demônios por sua queda. Bastille lançou magia negra, mas Ike contra-atacou com um feitiço brilhante, que eliminou os mortos-vivos e levou a mão de Bastille. Ao ver isso, Sephiroth ficou chocado com a magia branca de Ike. Bastille atacou novamente, sem perceber que Ike agora tinha a vantagem. Há muito tempo, um jovem Ike estava olhando tristemente para uma flor murcha quando seu mentor, Romberg, o chamou para suas aulas diárias de magia. Mostrando talento natural, Ike treinou muito sob a tutela do Guardião do Inferno. Um dia, Ike perguntou se havia um feitiço para trazer uma flor morta de volta à vida. Romberg explicou que magia branca era a chave para tal feito. Animado, Ike imediatamente quis aprender, mas Romberg lembrou-o que, como demônio, ele deveria focar em maldições, não em magia branca. Romberg avisou que magia branca era sobre amor e cuidado, algo que não cairia bem com os demônios se vissem Ike usando-a. Se Ike realmente quisesse dominá-lo, ele precisaria mantê-lo em segredo. Ele também deixou Ike saber que magia branca poderia ser mais mortal do que qualquer arma para demônios. Com esse conhecimento, a determinação de Ike apenas cresceu. Avançando para o presente. No calor da batalha, Ike provocou Bastille dizendo: tentar ser o senhor dos demônios era demais para um fraco como ele. Bastille, desesperado por poder, não hesitou em sacrificar suas tropas, mesmo que fossem mortos-vivos. Ike, sabendo que os demônios muitas vezes traíam seus por poder, recusou-se a deixar os crimes de Bastille ficarem impunes, acreditando que um verdadeiro líder deve proteger seu povo, não usá-lo. Enfurecido, Bastille atacou novamente, pedindo desculpas a Romberg pelo que estava prestes a fazer e que liberou magia branca. Sua garra esquerda brilhando intensamente, e que perfurou diretamente o estômago de Bastille, a luz se espalhando até que Bastille desaparecesse completamente. Depois da luta, Sephiroth perguntou se Ike aprendeu o movimento com Romberg. Ike confirmou, mas apontou que ela sabia o tempo todo, e ainda o deixou enfrentar Bastille sozinho. Sephiroth deu de ombros, zombando que Ike conseguiu vencer de qualquer maneira. Agora, com Bastille fora, Darrow se encontrou em apuros. Não havia mais ninguém para liderar o 3º batalhão. Ela passou o comando para Ike, tornando-o oficial antes de partir. Mais tarde, Lilith e Fiorentina apareceram, exaltando a vitória de Ike, embora Lilith estivesse claramente com inveja de Giron mostrar respeito a Ike. E então, o seguinte. Logo depois, Sephiroth confrontou Darrow, frustrada com sua segunda em comando. Ike foi retirada de sua equipe. Como chefe de Ike, Sephiroth esperava ter a palavra final sobre quem lideraria sua equipe. Darrow, surpresa com a reação de Saphiro, pensou que ela ficaria bem com isso. No entanto, Darrow, sendo a Senhor dos Demônios, lembrou-a de que tinha a palavra final sobre todas as decisões. Para resolver as coisas, Darrow chamou Ike para ouvir sua opinião e deixá-lo tomar a decisão final. Após a reunião com Darrow, Saphiro repreende Ike por revelar sua identidade humana ao Senhor dos Demônios. Ela fica ainda mais frustrada ao ver que Ike nem está preocupado com isso. Pouco antes, Ike mencionou a Darrow que as pessoas estavam começando a se acostumar com o novo Yelis. No início, demônios e humanos não sabiam como coexistir, mas com o tempo, as coisas mudaram. Agora, todas as raças viviam em harmonia, trabalhando juntas para o bem maior, algo que antes era impensável. Nem o mais novo em Yelis tinha mais medo dos chamados monstros, e o que estava acontecendo na cidade era realmente especial. Desde o primeiro dia servindo sob Saphiro, Ike deixou claro que sua missão era construir um mundo onde humanos e demônios pudessem viver juntos pacificamente. Agora, abandonando sua máscara, ele pede desculpas por manter sua identidade humana em segredo. Mas ele ainda tem muito a aprender com Saphiro.
Em troca, ele promete fazer de Yelis o primeiro lugar onde ambas as raças possam viver em verdadeira paz. Após Ikki e Saphiro saírem, Daryl reflete em sua janela sobre tudo o que acabou de aprender. A cena muda para Ikki em um ponto alto, olhando para Yelis. Sage se aproxima e pergunta o que ele está fazendo ali. Ikki explica que está pesquisando formas de tornar a cidade ainda mais produtiva e sustentável. Ele menciona um método de cultivo chamado Sistema Nori, que pode aumentar a produção agrícola sem deixar os campos em repouso. Sage, um pouco confusa, pergunta o que isso significa, e Ikki simplifica dizendo que é uma maneira de cultivar mais comida sem fazer pausas. Quando ele brinca que ela poderá comer quantos nabos quiser, Sage fica animada. Ikki diz a ela que em breve estarão ocupados criando uma cidade onde humanos e demônios possam viver felizes juntos. Em seguida, vemos uma cena do exército humano enfrentando demônios que tentam tomar outra cidade, e os humanos conseguem uma grande vitória. Depois, voltamos para Ike usando sua magia para fazer chover nos campos. Ele explica a Sadie que agora eles plantam trigo, deixam os campos descansarem, depois cultivam grama para o gado, o que deixa os campos vazios por longos períodos. Em vez disso, eles vão rotacionar as culturas, cevada, trevo, trigo e nabo, para que possam manter os campos produtivos sem precisar de períodos de descanso. Sadie pergunta se eles também podem comer trevos, mas Ike explica que os trevos são para o gado. Ele promete que se esse sistema funcionar, nem demônios nem humanos passarão fome, e a ideia anima todos os envolvidos. Depois, Ike está em seu escritório quando Sadie lhe traz chá, parabenizando-o por seu novo título de vice-comandante. Ike minimiza, dizendo que não é nada demais, apenas um cargo que precisava ser preenchido. De repente, Jiron entra aparecendo atordoado. Ike pergunta o que está acontecendo, e Sadie lembra a Jiron de chamar Ike pelo seu novo título. Jiron, percebendo seu erro, rapidamente pede desculpas e se oferece para aceitar qualquer punição, mas Ike só está interessado em ouvir as notícias. Jiron tem dificuldade em lembrar por que entrou, e Ike supõe que pode ser sobre a Aliança dos Reis. Jiron finalmente se lembra e explica que o exército da Aliança começou a se mover na noite passada e o segundo corpo encarregado de tomar a Lesta foi derrotado. O segundo corpo era composto por guerreiros ferozes, habilidosos e experientes, e Jiron nunca imaginou que perderiam tão mal. Ike rapidamente junta as peças e percebe que a Aliança dos Reis deve estar envolvida. A desinformada Sadie pergunta o que é a Aliança dos Reis, e Ike explica que é um dos tratados mais antigos da história humana. Sempre que o exército do Lorde Demônio se torna forte demais para qualquer nação enfrentar sozinha, todas as nações do continente unem forças sob essa aliança para derrotar os demônios juntas. Jiron pergunta a Ike se o exército da aliança já se mobilizou no passado, e Ike confirma que sim, 3 vezes na verdade. Cada vez, o exército demoníaco foi derrotado. Ao ouvir isso, Jiron começa a se preocupar com sua própria segurança, e Ike lhe diz que Yelis provavelmente será o próximo alvo da aliança. Ele explica que os humanos já retomaram Arsan, que é uma base crucial para suas operações. Para manter o controle, eles terão que lançar sua próxima ofensiva a partir das linhas de frente em Yelis. Ike destaca que, embora os demônios sejam tipicamente mais fortes que os humanos em uma luta 1 contra 1, o verdadeiro desafio está em enfrentar o número avassalador de humanos e sua capacidade de trabalhar juntos. Se a aliança capturar Yelis, o próximo movimento deles será um ataque direto a Arsan, e com números superiores, eles lançarão um ataque concentrado que poderia levar à queda de Arsan. Se isso acontecer, o exército demoníaco seria forçado a recuar para Dober BG, sua principal fortaleza. Jiron, preocupado, observa que esta é uma situação sombria. Ike concorda, acrescentando que, se isso acontecer, seu sonho de construir uma cidade pacífica onde humanos e demônios possam coexistir será destruído. Ele então afirma que a única maneira de contrariar a vantagem numérica dos humanos é com armas. A cena muda para Fiorentina discutindo a situação com Ike e Saphiro. Fiorentina explica que produzir armas em massa através da alquimia não é possível. Furioso, Saphiro pergunta por quê. Fiorentina demonstra mostrando-lhes uma arma criada alquimicamente, mas ela quebra após apenas um uso, provando ser muito fraca para ser confiável. Saphiro questiona se eles realmente precisam de armas, sugerindo que poderiam simplesmente usar magia para derrotar os humanos. Ike aponta que usar magia em uma escala tão grande causaria uma destruição massiva, tornando quase impossível reconstruir depois. Ele explica que eles precisam de armas que sejam fáceis de usar para qualquer um se eles vão lutar contra a Aliança dos Reis. Fiorentina concorda, mas avisa que a produção em massa de armas será difícil, embora possa ser possível se fizerem as peças separadamente e depois as montarem. Saphiro pergunta como eles produzirão peças tão pequenas, e Fiorentina sugere que os anões podem ser capazes de ajudar. Saphiro observa que os anões foram derrotados pelos humanos e agora estão dispersos como uma tribo errante. Eles vão precisar de muitos anões para fabricar as armas de que precisam, então ela pergunta como vão reunir todos eles. Fiorentina não tem resposta, mas Ike intervém com um plano para libertar o Rei Anão, que está atualmente preso no Reino dos Elfos. A cena muda para o Rei Anão Gunther preso em uma cela. Ele se lembra de como os humanos exterminaram seu povo.
Após a derrota deles, os humanos zombaram dele, lembrando-o de que as coisas não teriam terminado assim se os anões tivessem cooperado desde o começo. O rei tinha recusado deixar os humanos usarem a tecnologia deles para a guerra, mas quando eles tomaram seu filho como refém, ele não teve escolha senão obedecer. Os anões foram forçados a trabalhar para o reino e depois foram dispersos por toda a terra. Enquanto Gunther reflete sobre isso, ele percebe que os guardas fora de sua cela estão dormindo. De repente, Lilith aparece e desbloqueia a cela dele. Chocado ao ver um demônio, Gunther pergunta o que ela quer. Lilith diz-lhe para ir seguir, mas suas constantes perguntas a irritam. Irritada, Lilith o coloca para dormir assim como fez com os guardas. Dion chega, surpreso com o que Lilith fez ao rei. Ela explica que se cansou das perguntas dele. Dion pega Gunther e os dois começam a fugir. Aliviado por não encontrarem mais guardas, Dion está concentrado, mas Lilith reclama, achando a fuga muito sem graça. Dion lembra Lilith que foram instruídos a manter um perfil discreto. Lilith o insulta, dizendo que ele está com mau cheiro, o que irrita Dion. O barulho alerta os guardas e Lilith os derrota, drenando sua vitalidade. Dion a repreende, dizendo que eles deveriam evitar brigas. Lilith o ignora, dizendo que vai relatar seu comportamento a Ike, e Dion implora para que ela não faça isso. Finalmente, eles escapam da masmorra, mas são vistos por um grupo de soldados. Lilith começa a drenar a energia do soldado, mas os deixa vivos. À distância, Ike vê a confusão e pensa: devíamos ser discretos. Lilith e Dion fogem, com Lilith incapaz de absorver mais vitalidade porque já está cheia. Dion está confuso com o número de soldados, se perguntando por que há tantos restantes quando a aliança deveria ter lidado com a maioria deles. Ike usa sua magia para impedir que os soldados os persigam e pergunta se tudo correu bem. Dion garante que eles capturaram o rei anão, mas Ike fica surpreso ao ver como estão tratando-o de forma rude. Dion tenta acordar Gunther girando-o, e Ike lembra-lhe de ser gentil. A cena corta para Gunther acordando em uma casa em Hellas com Ike sentado ao seu lado. Gunther pergunta por que ele foi libertado e Ike mostra-lhe uma arma, perguntando se ele pode fazer mais. Gunther examina a arma reconhecendo que é complexa, mas algo que ele pode replicar. No entanto, ele não tem intenção de trabalhar para os demônios, suspeitando que Ike só queira usá-lo como os humanos fizeram. Ele se recusa a ser escravo de alguém. Ike entende por que Gunther se sente assim, mas explica que as armas são necessárias para alcançar a paz entre humanos e demônios. Gunther fica confuso, não entendendo completamente o que Ike quer dizer, então Ike pede que ele acompanhe. Ele mostra a Gunther como humanos e demônios vivem juntos em harmonia em sua cidade, explicando que é por isso que ele precisa de sua ajuda para criar um mundo onde ambas as raças possam coexistir. Gunther acha a ideia interessante, mas ainda hesita, apontando que os humanos exploraram os anões e destruíram sua terra natal. Ele não quer ajudar se isso só beneficiar os humanos. Ike então pergunta se Gunther reconsideraria se ele pudesse ajudar a restaurar a paz. Ele promete que se Gunther ajudar a produzir armas em massa, ele pedirá ao Senhor Demônio para reconstruir o reino dos anões. Gunther, cético, acha que Ike está brincando com ele e diz para ele não fazer promessas vazias. Ele argumenta que não faz sentido reconstruir uma nação sem seu povo, mas Ike insiste que está falando sério e se oferece para provar isso. Ike leva Gunther a uma oficina onde um grupo de anões está ocupado fabricando armas. Gunther fica chocado ao ver seu povo trabalhando arduamente e prosperando. Os anões ficam radiantes ao ver seu rei novamente, o que leva a uma reunião comovente entre Gunther e seu filho. Gunther luta para entender como tudo isso aconteceu, e seu filho explica que os demônios apareceram, deram-lhes um lugar para morar e reuniram os anões. Eles estão gratos a Ike por manter sua promessa e ansiosos para retribuí-lo, mostrando suas habilidades artesanais. Ike pergunta novamente a Gunther se ele está disposto a apoiar seu plano ambicioso, e desta vez Gunther concorda em ajudar. Eles apertam as mãos e Gunther observa que as mãos de Ike estão surpreendentemente quentes para um demônio. Mais tarde, Ike volta para seu estudo onde Sade tenta fazer chá para ele. Ele diz para ela fazer uma pausa e descansar um pouco, mas Sade admite que prefere se manter ocupada para não pensar em certas coisas. Ike sugere que ela poderia ler para passar o tempo, mas Sade admite que não sabe ler. Ike, surpreso, diz a ela que ler é importante e promete ensiná-la quando tiver tempo livre. O momento tranquilo deles é interrompido quando Lilith entra, acusando imediatamente Sade de tentar seduzir Ike novamente. Sade, calma e serena, responde que está apenas ajudando seu mestre, mas as duas começam a discutir rapidamente. Ike tenta mediar, mas a discussão é interrompida quando Dion entra correndo, relatando problemas. A cena muda para o exército das nações aliadas reunido fora de Hellas. Um dos soldados informa ao general que o rei anão foi libertado pelos demônios. O general ignora a notícia sem se preocupar, dizendo: "O velho não será de muita utilidade para os demônios." Outro soldado chega e o general pergunta quantas tropas estão estacionadas em Hellas. O soldado relata que há atualmente 500 soldados, mas com a chegada dos comandantes de brigada para reforçá-los, o número aumentará. O general então pergunta sobre o tamanho total de suas forças e descobre que reuniram 12.000 soldados.
Confiante com um exército tão grande, o general declara que não há como perder esta batalha. E é assim que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal, e nos vemos no próximo.